Essa então é a última aula e nessa aula a gente vai falar sobre o texto que trata da avaliação de currículos, vendo mais especificamente o caso da BNCC. Esse texto é de minha autoria, junto com um colega da Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, e nesse texto o que a gente tenta fazer é conversar um pouquinho sobre como é que a gente pode, daqui a um tempo, durante o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, olhar para o que eram as promessas desse documento, né, do currículo prescrito no documento, e avaliar se o que foi feito como promessa responde ao cidadão que a gente pretende contribuir para a formação. Então, é uma ideia de olhar para quais são as promessas que a base faz, quais são as premissas que ela assume e no processo de implementação e verificando como é que a gente pode avaliar o que de fato está sendo entregue em relação ao que foi prometido, tá certo? Então, nessa ideia a gente volta com a perspectiva do texto da Sônia Kramer, quando ela fala que uma proposta curricular ela é uma aposta, né, um conjunto de apostas que se faz num certo contexto de acordo com certas perspectivas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas apostas, sobre como se poderia verificar o quanto este documento da Base Nacional Comum Curricular responde ou não às promessas, às apostas que ela acaba suscitando. Então vamos lá. O objetivo desse texto, como eu já falei, então, ao mesmo tempo que a gente fala sobre avaliação de currículo, como é que a gente pode avaliar aquilo que está sendo colocado como proposta, também propor alguns aspectos que devem ser objeto de novas pesquisas, inclusive, né? A partir do processo de implementação que se iniciou em 2018 para ensino fundamental e educação infantil e em 2019 para o ensino médio, mesmo com todos os percalços no caminho, mas a previsão é que as coisas estejam em implementação. Bom, o texto foi estruturado da seguinte maneira: primeiro a gente trata um pouco das apostas que a base faz, o que é que a base traz como crenças, como perspectivas para lidar com a educação. Na sequência, um panorama muito breve sobre o que os autores no campo acadêmico, autores ligados a currículo, estão levantando como críticas a esse documento, a este currículo prescrito expresso na Base Nacional Comum Curricular. E, por fim, quais os alertas com base nessas críticas e analisando as apostas que o documento traz, quais são os alertas para que a gente possa avaliar esse currículo expresso aí na Base Nacional Comum Curricular. Antes de entrar nas apostas propriamente dita, tem algumas coisas de base teórica que vale a pena a gente dar uma olhada. Primeira coisa, está aí uma definição, ou pelo menos uma chamada de atenção para a importância da discussão em torno dos conteúdos do ensino. Então, o que é que a gente define num certo momento como objeto de estudo na escola? E esses conteúdos do ensino, segundo o Sacristã, tem solo de galo aqui no fundo, né? Os conteúdos do ensino deveriam ser uma preocupação central das políticas educativas e do sistema de formação dos professores, para discernir que validade tem para os nossos alunos numa sociedade que denominamos da informação e que, tão fluida e volátil, apresenta-se para nós. Em outras palavras, o sacristão está chamando atenção para a necessidade da gente estar sempre questionando se os conteúdos do ensino, aquilo que foi definido para ser estudado na escola, eles estão realmente respondendo àquilo que a gente diz que quer para os nossos alunos numa sociedade num certo momento. Essa é uma primeira chamada e todo o artigo gira em torno dessa ideia de que é preciso avaliar o conjunto de escolhas que um documento traz. Bom, a avaliação de currículo ela é uma ideia que gira em torno de buscar iniciativas para construir um referencial
que possibilite dimensionar a qualidade daquilo que a gente escolheu para ensinar, aquilo que a gente escolheu, aquele conjunto de concepções, conceitos, saberes de diferentes naturezas que estão expressos num documento curricular como aquilo que deve ser conteúdo do ensino nas escolas. Bom, o que esse autor, são dois autores que são trazidos no texto para falar de avaliação de currículo, especialmente este autor que traz a ideia de que o foco de uma avaliação de currículo tem que estar na avaliação da dimensão educativa das escolas. Então, avaliar currículo serve para apreender construções elaboradas em torno dos conteúdos, currículos, ciclos de formação, em torno das competências, né? Então aquilo que vai sendo entregue como qualificações ao longo do processo educativo e das tarefas que envolvem aí os perfis profissionais de quem está assumindo o processo de educação. Então, avaliar currículo serve para a gente verificar o que está sendo construído a partir daquilo que o documento curricular estabeleceu. Então, para isso, a gente tem que lidar com uma ideia de que o currículo é um processo complexo, não é apenas o documento. Então, a gente volta naquela concepção de currículo como processo. Bom, a ideia de avaliar os currículos, ou avaliar os programas, ou avaliar os documentos que norteiam toda a organização de um sistema educacional de um país, vem de uma reação que apontava fragilidades dos programas educacionais. E isso tem uma raiz temporal na década de 50, especialmente em função da corrida armamentista envolvendo a União Soviética e Estados Unidos, quando em algumas ocasiões os dois países tiveram reações muito difíceis quando tiveram que verificar que um estava mais avançado do que o outro do ponto de vista científico. E aí a crítica que vem a partir disso é assim, bom, se a União Soviética está à frente dos Estados Unidos, então a gente precisa mudar o currículo da escola, porque a gente não está ensinando o que vai garantir que a gente tenha os melhores cientistas e a melhor ciência e a melhor tecnologia e enfim, que a gente vença essa corrida. Portanto, começa a haver nessa década de 50, especialmente nos Estados Unidos, um movimento de crítica muito grande aos programas escolares. E dentro desta perspectiva se criam centros nacionais de currículo, que são centros que vão assumir essa responsabilidade de manter o tempo todo a discussão sobre o que o currículo está estabelecendo para ser ensinado nas escolas, para ver se aquilo responde às necessidades do país. Com a criação desses centros nacionais, tendo lá um centro que faz essa atualização constante dos programas, aumentou muito a demanda para avaliar esses programas cada vez mais e cada vez mais para tentar adequar às demandas da sociedade. Bom, nesse sentido, a avaliação ela tem que ser vista como avaliação de um exame de uma determinada programação. É disso que a gente está falando nesse texto. Como é que nós podemos olhar para a Base Nacional Comum Curricular como um programa ou um documento curricular que precisa ser avaliado para a gente ver se ela está respondendo àquilo que ela diz que quer fazer em termos de formação dos cidadãos, tá certo? Mais uma coisa importante a respeito ainda dessa questão de avaliar os programas é que as decisões sobre os objetivos principais de um sistema educacional, que são as decisões que estão num documento curricular, entre elas, né, a estrutura organizacional da escola, por exemplo, elas geralmente acontecem nos níveis de mais poder, nas altas autoridades governamentais. Para nós aqui, em nível de governo federal, ou no nível dos governos estaduais e municipais, mas sempre com mais poder para a esfera federal. E esses centros de currículo, eles acabam ficando responsáveis por desenvolver um programa que se adapte a essas especificações preliminares. Então, no círculo mais amplo de poder,
são tomadas as decisões sobre quais são os objetivos principais para o sistema educacional. E os centros de currículo, fazendo a avaliação desses programas, vão o tempo todo tentar desenvolver programas que se adaptem a esses objetivos preliminares, esses objetivos principais aí especificados no documento. Bom, tendo isso em mente, então, que a gente está olhando para um documento curricular, para ver quais são os objetivos principais assumidos nesse documento ou as apostas, e a partir dessas apostas, tentando pensar no como a gente pode avaliar isso ao longo da implementação. Agora eu vou destacar, na sequência exata que está sendo apresentado no texto também, quais são as apostas que o documento Base Nacional Comum Curricular traz no seu texto de introdução, tá certo? Então, olhando só para aquela parte mais geral do documento, quando se colocam as grandes premissas. Primeira grande premissa que está na introdução da base é a relação muito estreita entre qualidade da educação e as aprendizagens desenvolvidas pelos estudantes. Então, se tem ali no texto de introdução da base uma ideia de que a qualidade da educação será aferida pelos resultados das aprendizagens desenvolvidas pelos estudantes. Se eu estou amarrando uma coisa diretamente à outra e quase que unicamente qualidade com aprendizagem dos alunos, com resultados nas aprendizagens e nas avaliações externas, mais especificamente, eu estou trabalhando com uma ideia muito próxima daquilo que no texto anterior a Lucila Santos chamava de cultura da avaliação. Então, as aprendizagens consideradas essenciais, elas deverão ser aferidas em avaliações externas. Por quê? Se eu digo que qualidade se pode medir pelos resultados das aprendizagens dos alunos, eu vou ter que avaliar esses alunos todos do país inteiro para poder dizer se a educação é de qualidade ou não. Amarrando uma coisa na outra desta forma, eu estou me ligando especificamente e aprofundando uma relação com a avaliação que pode ser denominada como própria da cultura da avaliação, do jeito que a Lucila Santos definiu no texto anterior. Qual o problema disso? Que você limita todo o trabalho da escola àquilo que são os aspectos observáveis das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. Então, eu tenho que fazer avaliação, mas na avaliação eu não vou conseguir pegar tudo que foi desenvolvido no currículo escolar. Eu só consigo pegar aquilo que os alunos podem tornar observável, né? São ações que eu posso, de alguma maneira, quantificar. Isso deixa de fora boa parte do que os alunos estão fazendo e vivendo nas experiências nas escolas. Então, isso aponta para uma redução, para um reducionismo do currículo àquilo que os alunos podem expressar numa avaliação externa. Uma outra forma de pensar em qualidade da educação, bem diferente dessa que a base acaba optando por fazer, é a que esses dois autores estão trazendo aqui, que diz assim que a qualidade da educação envolve dimensões extra e intraescolares. E nessa ótica devem se considerar os diferentes atores, a dinâmica pedagógica, ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os currículos, aqui pensando nos documentos curriculares, as expectativas de aprendizagem, bem como os diferentes fatores extraescolares que interferem direta ou indiretamente nos resultados educativos. Essa definição de qualidade da educação, ela está olhando para o processo muito mais do que para o produto da educação escolar. Quando eu digo que eu vou olhar para os resultados das aprendizagens dos alunos e a partir disso eu digo se a educação tem qualidade ou não, eu estou olhando só para o produto final. Essa definição de qualidade que esses dois autores nos trazem aqui, ela é muito mais complexa, porque ela está dizendo, olha, qualidade, para eu saber se um ensino, uma educação de um país tem qualidade,
Eu tenho que olhar para muito mais coisas. Isso aqui está muito mais ligado a uma concepção de currículo como processo. Eu tenho que conhecer quem são esses sujeitos envolvidos, em que condições eles aprendem, quais as características dos documentos curriculares que orientam esse processo, como são os materiais didáticos, como é a formação desse professor, quem é esse aluno, em que condição ele trabalha em casa, no trabalho escolar, quem são esses professores. Todas essas condições é que vão me permitir fazer uma leitura da qualidade educacional, mas não é essa a concepção com a qual a Base Nacional Comum Curricular está trabalhando. A aposta é toda nos resultados de aprendizagem dos alunos. Outra grande aposta, e que também não é uma novidade no país, é a questão da organização do currículo por competências. Então, essa organização por competências, ela leva a uma ligação muito estreita também a uma lógica que ressalta o caráter instrumentalizador do ensino, uma visão utilitarista do currículo, voltada predominantemente ao saber fazer e afeita, sobretudo, aos interesses do mundo empresarial. Essa é a grande crítica da noção de competência como ela é incorporada na esfera da educação. Ela surge a noção de competência no mundo do trabalho e depois ela é incorporada à discussão educacional com contribuições de várias ciências da educação, inclusive, muito especialmente, a psicologia. Mas ela sofre muitas críticas, essa noção, porque ela acaba remetendo àquilo que é observável na ação dos estudantes. E ela, por isso mesmo, ela acaba gerando um atrelamento muito estreito a uma ideia de que o que se aprende tem que servir para problemas imediatos do cotidiano. E muitas vezes, e essencialmente, preocupada com as demandas do mundo empresarial. O que esse mundo empresarial demanda para a escola? E aí a gente ajusta o currículo de maneira a responder essas demandas nessa visão utilitarista. E as competências são muito respondem muito bem a essa perspectiva na visão de muitos críticos. Peço desculpas pela digitação aqui, mas ficou tudo fora do lugar, toda a formatação. Mas os adeptos dessa lógica, então, essa lógica que vê a educação de uma forma muito instrumental, eles não vão enfrentar o problema de como é que a gente descobre, como é que a gente discute, quais são os recursos cognitivos que as pessoas precisam ter para se tornarem pessoas de fato críticas, envolvidas na construção do mundo em que vivem, né? Então, no fundo, a lógica das competências, ela remete a um outro problema, que é o problema de como é que eu vou avaliar se o aluno sabe ou não sabe mobilizar conhecimentos. Eu não discuto quais conhecimentos ele tem que se apropriar para resolver os problemas, mas eu discuto como é que eu vou avaliar isso para dizer se ele aprendeu ou não. Então, mais uma vez, o foco está no final do processo. Bom, quando a gente pega alguns artigos que a partir de 2017, 18 e mesmo antes, mas se a gente pegar os mais recentes, que vão mostrar as críticas a esse documento, elas são essencialmente de três naturezas, né? A primeira são críticas que vão dizer que é impossível pensar num currículo único para um país inteiro. Então, isso logo no começo da discussão da base foi o que mais marcou a produção acadêmica. Um conjunto de autores escrevendo sobre a impossibilidade e mesmo a não necessidade de um documento que dissesse o que é que todo mundo tinha que aprender no país inteiro. Essa é uma questão para o campo do currículo, sem dúvida nenhuma. Porque as críticas geralmente lidam com a ideia de que a gente tem um país muito diverso, muito amplo, as regiões têm marcas culturais muito distintas e o público das escolas é muito diversificado e que pensar num currículo único, ainda que seja com uma base única para uma parte diversificada, seria um jeito de impor determinados conhecimentos a grupos que nunca têm voz. Essa é uma das críticas. A segunda crítica, a segunda natureza de crítica,
é a que vai falar exatamente da questão das competências, como eu acabei de dizer. A ideia de que a base é um problema porque ela dá centralidade às competências e as competências elas respondem a interesses do campo econômico. E por responder a esses interesses e por olhar para o final do processo, ela tende a empobrecer o currículo, de maneira que a gente tende a só ensinar na escola aquilo que vai ser objeto de avaliação. Bom, e a outra crítica ela está mais voltada para o próprio processo de construção da base, que é a crítica que vai dizer que não se considerou a realidade das escolas públicas do país na construção desse documento, que não teve uma participação ativa dos profissionais da educação na construção da proposta, o que é um fato, porque foi tudo muito acelerado, e que o documento parece se ajustar mais à elaboração dos sistemas de avaliação. Ele parece mais preocupado em dizer como é que nós vamos avaliar esses alunos, claro, porque a ideia é que qualidade é a nota que o aluno vai tirar nas provas. Então, tem um conjunto de críticas que vão dizer, olha, esse documento diz muito mais o que vai ser avaliado do que propriamente o que é importante se ensinar na escola. E principalmente não se ouviu o público da escola, os sujeitos da escola, no levantamento do que deveria ser objeto de estudo nessa escola. Bom, vendo essas críticas e vendo o que a base assume como premissas, né, especialmente no seu texto de introdução, que é essa ideia de qualidade muito restrita e essa ideia de competência como o eixo articulador de tudo no currículo, tem pelo menos aí 6 perguntas que a gente traz no texto para daqui para frente nesse processo de implementação a gente não perder de vista, né, para poder o tempo todo estar questionando esse documento e exigindo que ele seja revisto em vários dos seus aspectos, se ele de fato não responder aos anseios da sociedade. Então, a primeira questão é qual que é o grau de autonomia garantido às escolas e aos seus agentes no processo conduzido pelo MEC para implementar a base. O MEC, em vários momentos, afirma que a base, o documento Base Nacional Comum Curricular, não é o currículo, que ele é um orientador, mas que o currículo é aquilo que vai resultar das transformações que todos os sujeitos vão fazer nessas práticas ao longo da implementação. Uma pergunta importante para a gente não perder de vista é se está sendo garantido um espaço de autonomia para as escolas e para os professores e alunos nesse processo de implementação. Há muitas dúvidas em relação a isso, porque a base é muito extensa, muito detalhada, e apesar dela se referir só à parte comum do currículo, tendo um outro espaço para a parte diversificada, a tendência é que ela acabe tomando conta de todas as preocupações em torno do currículo e de fato as pessoas não tenham essa autonomia toda para fazer escolhas distintas do que a base está exigindo. Essa é uma questão importante. A segunda é qual o sentido da qualidade da educação que vai ser reforçado na implementação, porque no documento o sentido é aquele que a gente falou antes. Qualidade é aquilo que o aluno vai expressar como resultado nas avaliações externas. Agora, na implementação, será que é essa a ideia de qualidade que vai prevalecer? É importante a gente manter atenção sobre isso, porque existem perguntas importantes aí sobre quais as condições nas quais o processo de educação está sendo desenvolvido. E essas condições são muito desiguais pelo país inteiro, né? Então é preciso que a gente o tempo todo mantenha esse alerta e essa denúncia de que qualidade não pode ser reduzida ao resultado final. Ela tem que contemplar o processo e as condições nas quais esse processo se desenvolve. Terceira questão importante: são previstos e garantidos momentos de reflexão sobre a seleção cultural que se legitima na base? Por que essa pergunta aqui, né? Especialmente ela e a segunda que fala do espaço para que essa seleção seja discutida. Porque a gente falou várias vezes isso ao longo da disciplina. Um documento curricular, ele expressa um conjunto de escolhas sobre o que deve ser ensinado na escola, mas essas escolhas são feitas por alguns grupos mais poderosos.
Nunca vai ser perfeita essa escolha, sempre vão ter algumas vozes silenciadas. Agora, um documento precisa ser construído, mas ele pode ser entendido desde o começo como algo provisório. E ele tem que ser entendido assim, porque, como ele nunca dá conta de incluir todas as vozes, é preciso que se garanta espaço para que aquelas vozes não representadas possam se fazer ouvir. Então, essa é uma pergunta importante. Tem previsão da gente voltar a discutir o que foi a seleção cultural que está compondo a base? Tem algum movimento de ouvir, por exemplo, os movimentos sociais, as associações científicas, famílias, professores, sobre aquilo que está sendo considerado importante para ser ensinado na escola? Então, essa é uma outra pergunta e uma outra exigência que nós, como profissionais da educação, precisamos fazer ao longo do processo de implementação desse documento Base Nacional Comum Curricular. Outra questão importante: como é que essa organização do currículo por competências e habilidades vai ser traduzida em materiais didáticos, ou já está sendo, né? Então, a partir da base, organizada por competências, vão ser produzidos livros didáticos, materiais diversos e também as propostas que os estados e municípios têm que fazer. Então, como é que isso está sendo feito? Que tipo de leitura estados e municípios estão fazendo desse documento federal? Que leitura estão fazendo as editoras na hora de produzir os seus materiais, né? É uma pergunta importantíssima. Será que essa coisa de dizer quais são as competências e as habilidades realmente deixa claro para quem está fazendo materiais didáticos ou para quem está construindo propostas curriculares quais são os conteúdos do ensino que são essenciais para que alguém se torne competente em alguma coisa? Essa é uma pergunta que a gente precisa também manter no horizonte, tanto como pesquisa como demanda de profissionais da educação que somos. Qual que é o espaço ocupado pelo terceiro setor na implementação da base, conduzida pelo MEC e pelas secretarias estaduais e municipais? Isso aqui é muito importante, porque você tem no processo de elaboração da base, nas suas 3 versões, muita participação de organizações não governamentais, por exemplo, assessorias de universidades e tal, para a produção desse texto final, desse conjunto de apostas. Agora, na hora de implementar, as secretarias estaduais e municipais também contam com o apoio de assessores, de organizações não governamentais, de fundações. Esses sujeitos também estão fazendo leituras específicas desses documentos. E a gente precisa ficar perguntando que tipo de intervenções essas outras instâncias estão fazendo. E se essas intervenções elas têm o objetivo de controlar o conteúdo do ensino e a forma de abordagem escolhida pelos professores. Então, quais intervenções são feitas? Né? Que espaço esse terceiro setor tem no processo de implementação da base? Porque no processo de implementação, determinadas leituras muito específicas desse documento podem estar dando o tom para o que estados e municípios estão fazendo. Essa é uma outra questão a se manter também no horizonte. E uma última pergunta é: quais medidas voltadas à formação dos professores e às condições para o desenvolvimento do trabalho desses professores são atreladas à implementação da base? Porque você lança um documento e você, já desde o começo, o MEC está dizendo que a formação do professor vai ter que ser afinada com esse documento. Então, a pergunta importante a se fazer é: quando se fala em afinar a formação do professor, tanto a inicial quanto a continuada, à Base Nacional Comum Curricular, qual que é a orientação que está prevalecendo aí? A gente está pensando em reproduzir mecanicamente aquilo que está determinado no documento, então a gente está formando os professores para serem técnicos, reprodutores daquilo que está no documento, ou a gente está dando à formação dos professores um tom de formação mais crítica, que permita que esses professores constituam fundamentos para fazer escolhas que são pertinentes à realidade na qual eles atuam. Porque essa é a função desse professor, né? Ele tem que fazer as escolhas que são pertinentes àquela realidade que ele atua, aquele grupo com o qual ele trabalha. Mas será que ele está sendo formado para esse tipo de escolha? Ou será que ele está sendo formado para fazer aquilo que for
chegar para ele pronto já, né? Ou seja, ele vai ser visto mais como um técnico ou como um intelectual reflexivo que faz escolhas para consolidar um currículo que seja de fato, que tenha sentido para aquela escola, para aquele conjunto de pessoas que ali trabalham. Então, essas são perguntas todas muito importantes. Nós já temos medidas de formação inicial de professores que vêm com essa tentativa de afinar a base, que já estão retirando conteúdos importantes de formação crítica dos professores, dos currículos das licenciaturas e colocando no seu lugar o estudo estrito da Base Nacional Comum Curricular. Então, há de se pensar se a gente não está muito mais no sentido de reproduzir mecanicamente determinações do que a formação específica de profissionais intelectuais reflexivos. Então é isso, pessoal. Acho que é mais um texto que trata de avaliação, mas numa outra perspectiva, e que aponta para questões importantes para a gente continuar pensando, seja como professores na escola, seja como pesquisadores no campo do currículo, ou como, enfim, membros de equipes gestoras em escolas, ou técnicos em secretarias de educação, seja onde for que a gente atue e onde a gente exerça esse vínculo com a defesa de uma escola pública de qualidade, é cada vez mais urgente que a gente se mantenha muito atento a esse tipo de reflexão. Então, obrigada, eu paro por aqui. Abraço para todos.